Olá, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Meu nome é Fábio Santos Reis e esse aqui é mais um vídeo aqui do Redes de História. E vamos dar continuidade aqui à parte de Roma, falando agora sobre um assunto que eu gosto também, assim como monarquia, falando sobre República Romana. É interessante nós notarmos que a República começa depois de um golpe senatorial que quebra com a monarquia, né? O imperador não, o rei Tarquínio Soberbo vai ser derrubado por um golpe senatorial, justamente por ele não cumprir com os requisitos que um rei deveria cumprir, que era seguir com relação às questões vinculadas aos costumes romanos, às tradições romanas. Ele, por não seguir os costumes e as tradições romanas, acaba por ser limado, ser tirado da monarquia. Vamos entender uma coisa muito interessante, pessoas. Com a saída da monarquia, com a expulsão dos etruscos, agora o Senado, que antes era apenas um órgão consultivo, um órgão de apoio, um órgão que governava junto com o rei, agora ele vai se tornar o principal ator político de Roma. E isso é muito interessante, porque praticamente toda a política de Roma agora vai girar em torno do Senado. E se vai girar em torno do Senado, significa dizer que as coisas dentro da política se passam lá. Mas o Senado não vai governar sozinho. Vai existir as chamadas magistraturas. As magistraturas eram cargos de administração em Roma que eram eleitos todo ano. Né? Você tinha, por exemplo, o censor, que era responsável pela contagem da população, você tinha o questor, que era responsável pela arrecadação de impostos, você tinha o edil, que era responsável pela conservação e administração das cidades, você tinha o pretor, que era responsável pela justiça, e você tinha um cargo que esse era excepcional. Ele não era eleito todo ano, porque ele era para cuidar de momentos de crise, o cargo de ditador. O que é muito interessante a gente notar, porque vamos lá, ditadura não é algo eleito, certo? Não é, mas em Roma é, porque o ditador era para salvaguardar a república de crises, era para proteger a república de crises. Dentro desse cenário, pessoas, a república era para ser um cenário de igualdade, era para ser um cenário bastante favorável para a prosperidade, inclusive para uma participação mais concreta da população romana como um todo. Mas o que se observou não foi isso. Durante séculos da República Romana, você vai ter o Senado sendo controlado por uma elite patrícia, e apenas os plebeus mais ligados a essa elite patrícia, os clientes, vão ter mais direito de participar do Senado. A plebe, a massa de trabalhadores de Roma, ela mal tem participação política nesse processo. E mesmo assim, a plebe ainda assim vai se manifestar, porque afinal de contas ela ajudou no processo da derrubada da monarquia, não foi? Foi o que a gente viu na última aula. Mas mesmo assim, ela vai fazer uma série de revoltas, mas você vai perceber que várias das leis que foram criadas para beneficiar a plebe, no fundo, acabaram não beneficiando a plebe como um todo. A lei Licínia, por exemplo, que é criada pela revolta da plebe, pelas revoltas da plebe, ela fala com relação à necessidade de pelo menos um dos cônsules, que eram os presidentes do Senado, serem eleitos em par, certo? Mas um desses cônsules tinham que ser obrigatoriamente plebeus. Deixa eu te explicar uma coisa. O cargo de cônsul sempre era exercido por duas pessoas. Eles eram os presidentes do Senado. E obrigatoriamente um cônsul tinha que ser plebeu. Só que é qualquer plebeu que vai assumir esse cargo de cônsul que vai ser eleito cônsul? Eu imagino que não. Assim como a lei Canuleia, que previa, por exemplo, o casamento entre pessoas de classes diferentes. Então, um patrício podia casar com uma plebeia, por exemplo. É qualquer patrício que vai casar com qualquer plebeia? Eu também acho que não, certo? É justamente esse o sentido das revoltas da plebe, né? Infelizmente, ela não chega com leis que vão proteger toda a plebe. Infelizmente, muitos plebeus, aquela parte da plebe que mais precisa, ela não vai ser amplamente beneficiada com esses benefícios. E ainda assim, pessoas, a plebe continua com suas revoltas, né? Até conseguir a chamada Lei Poetélia, que é a lei que garantia o fim da escravidão por dívidas, por volta da década de 320. Finalmente, uma lei que beneficiasse a sociedade romana como um todo e não somente a plebe. Mas quando a gente fala da República Romana, pessoas, além de falar das estruturas políticas, dos cargos, das magistraturas, da magistratura de cônsul, da magistratura de pretor, da magistratura de questor, além de falar dessas revoltas da plebe, é necessário nós falarmos sobre conquistas romanas, porque os romanos foram exímios conquistadores de território. Eu tenho pelo menos 4 campanhas muito importantes que os romanos fizeram ao longo da República Romana. A primeira dessas campanhas foi dentro de casa. Você não pode conquistar o mundo se você não conquistar o quintal da sua casa, não é? Então, o primeiro lugar que os romanos vão conquistar é a Península Itálica e os povos que ali habitavam. Por volta ali do ano de 300 ou 290, virada do século IV para o século III, se
Nem todos os povos estão, digamos, dominados por Roma, no mínimo eles estão submetidos à autoridade romana, ou seja, não estão dominados porque não fazem parte territorialmente de Roma, mas são estados clientes. A próxima campanha vai ser feita em direção a uma cidade-estado de origem helenística que fica onde hoje é a Tunísia. É um local chamado Cartago. São as chamadas Guerras Púnicas. Puniae era um termo em latim que se referia a cartaginês. Por isso o nome são Guerras Púnicas e não Guerras Cartaginesas. Olha o tamanho do palavrão que você teria que escrever aí no seu caderno. As guerras púnicas são divididas em 3 fases, certo? Ou 3 guerras púnicas. A mais emocionante de todas elas é a segunda, quando um sujeito chamado Aníbal Barca quase chega a derrotar os romanos, mas a insistência, como diz as fontes, dos exércitos romanos e a fé na vitória, como diziam as fontes originais, acabaram levando os romanos à vitória. Na terceira guerra púnica, Cartago é reduzida apenas a só mais uma colônia do mundo romano. A terceira campanha será as Guerras Macedônicas. E essas Guerras Macedônicas são interessantes, porque elas vão acontecer ali por volta do século III até a metade do século I. E a gente precisa entender que aqui eu não tenho só a conquista da Macedônia, eu tenho a conquista do mundo helenístico como um todo. Isso não inclui também só a Macedônia, isso inclui a Grécia. É nesse momento, inclusive, que você tem um intercâmbio cultural entre gregos e romanos. É aqui que surge a chamada cultura greco-romana. Dentro desse cenário, nós vamos então para a nossa quarta campanha. A quarta campanha são as chamadas Guerras Gaulesas. O que hoje a gente chama de França, Bélgica, Suíça, ali mais ou menos uma parte da Espanha, uma parte de Portugal, tudo para o romano era Gália, certo? As Guerras Gaulesas foram extremamente complicadas e é nesse momento que surge um dos maiores personagens da história de Roma, Caio Júlio César. A sua fonte, né, do Belo Gálico, que em latim significa as Guerras Gálicas, ou as Guerras Gaulesas, é uma das melhores fontes para a gente estudar o processo de conquista dos povos gauleses que resistiram bravamente. Mas a questão que fica é, quais são os impactos que todas essas conquistas fazem? Bom, o primeiro impacto que a gente tem é que Roma tem agora um território enorme. Roma transformou o mar Mediterrâneo como se fosse num lago particular, tanto que chamava o mar Mediterrâneo de Mare Nostrum. E nessa de chamar o mar Mediterrâneo de Mare Nostrum, muitas das terras que foram anexadas por Roma eram ótimas para plantar. Mas o problema é que essas terras que deveriam ser distribuídas para quem realmente precisava, acabou não chegando nessas pessoas. Você tinha uma massa de plebeus que era despossuída de terras e que não tinha literalmente onde cair morto. E os patrícios e a elite senatorial sempre davam um jeito de conseguir ficar sempre com mais terras, enquanto nós tínhamos diversas pessoas que literalmente mendigavam pão em Roma. Então, uma das consequências que nós tivemos do aumento de terras, apesar do aumento também de produtividade em Roma, foi o aumento da concentração de terras e latifúndios nas mãos de quem não precisava. A segunda consequência que nós temos é uma entrada gigantesca de escravos. Já tinha escravo em Roma antes de começar o processo de conquista, mas o que eu quero trazer para você é algo mais profundo. Agora o escravo está entrando a preço literalmente de banana. O que eu estou querendo dizer? O preço do escravo está muito baixo. Se o preço está baixo, significa dizer que compensa comprar um número grande de escravos. Se compensa comprar um número de escravos, compensa manter um trabalhador assalariado só para, sei lá, arar o teu lote? Só para fazer uma capinada? Eu acho que não. Dentro desse cenário, muitos camponeses e até também trabalhadores urbanos passam a perder os seus empregos, porque certos trabalhos não faziam mais sentido o cidadão que era livre pagar para alguém fazer. Era muito mais simples comprar um escravo e não ter mais despesa necessariamente com esses escravos, despesa no sentido de salário. Então você, mesmo com o aumento da mão de obra escrava, acaba levando um certo aumento também do desemprego, tanto no campo quanto na cidade. O terceiro impacto que eu preciso falar para vocês é o acesso que Roma passa a ter a vários produtos que antes Roma não tinha. O acesso a produtos como, por exemplo, vinhos, como, por exemplo, azeite, como trigo, que tudo antes tinha que ser importado. Os pequenos camponeses romanos até tentavam produzir alguma coisa para ver se conseguiam solucionar esse problema, mas não produziam com a mesma qualidade. E, consequentemente, o produto também não era tão barato assim. Apesar disso, quando Roma sai conquistando literalmente tudo que vê pela frente, agora Roma não precisa mais de entrepostos comerciais. Ela não precisa importar mais o trigo, por exemplo, do Egito, não precisa mais importar o azeite da Grécia, não precisa mais importar o vinho do que hoje é a Espanha. Porque agora Roma conquistou a zona produtora. Se Roma conquistou a zona produtora, precisa se pagar alguma coisa para isso? Não. Então esse produto chega nas gôndolas, por assim dizer, a um preço mais baixo e um produto de melhor qualidade do que aquele produzido pelos camponeses romanos.
Se o produto é de melhor qualidade e é um preço mais barato, certamente você vai querer obter esse produto. Agora o problema é, o que acontece com o nosso pequeno proprietário que estava tentando produzir a mesma coisa do jeito que dava? Ele acaba empobrecendo, porque ninguém mais vai querer comprar esse produto, porque os produtos que estão sendo oferecidos é praticamente uma concorrência desleal. O resultado que acontece, pessoas, é que muitos acabam se empobrecendo. Alguns perdem suas terras e outros não têm condições de pagar seus impostos. Eu estou desenhando para vocês um cenário de crise social, que é o quarto impacto que a gente tem nessa crise. O problema dessa crise social é que o Senado, a elite patrícia e mesmo os plebeus que já tinham acesso ao Senado porque estavam ganhando muito dinheiro com as expansões comerciais de Roma, esses camaradas não estão querendo ligar muito para a situação da classe plebeia. Então essa crise social que está surgindo com o desemprego, com o empobrecimento e com o amontoado de pessoas dentro das cidades romanas, e em especial na cidade de Roma, acaba sendo acompanhada de um profundo descaso social por parte de quem poderia solucionar esse problema. E é nesse momento que os plebeus começam a hostilizar duramente os políticos tradicionais. Qual é o problema de hostilizar os políticos tradicionais? Os políticos tradicionais romanos, pessoas, eram aquelas pessoas que às vezes compravam voto, né? Futuramente vai usar a política do põe circo no império, né? Então, infelizmente, esses políticos sendo hostilizados por essa classe plebeia, eles acabam tendo agora um concorrente. Por quê? Porque o plebeu não vai mais querer entregar esse voto de mão beijada para o político tradicional. E aí surge uma figura na política romana que ganha projeção em cima desse desespero dos plebeus por alguém que faça o mínimo por eles, dá o mínimo de dignidade para viver. É nesse momento que aparecem os generais. Os generais, pessoas, eram quem efetivamente traziam a glória de Roma. Eram eles que iam lutar lá nas batalhas, né? Eram eles que iam arriscar as próprias vidas, as vidas dos soldados, para conquistar esse tanto de território que Roma estava entregando literalmente na mão da classe patrícia. O problema é que esses generais, pessoas, eles acabam se aproveitando desse negócio também, porque eles começam a ver uma série de possibilidades dentro desse aproveitamento político que eles poderiam tirar. Afinal de contas, eles já tinham poder militar. Tudo que eles precisavam para se assegurar como ditadores, ou então como déspotas mesmo, era o poder político, que era tudo que eles precisavam para conseguir efetivamente dominar a política romana. É justamente a ascensão dos generais o nosso quinto e último impacto da expansão romana. Os generais eles começam a olhar para a plebe e veem nela uma possibilidade de conseguir chegar onde eles gostariam de chegar, que era no domínio do poder político. Muitos senadores não gostam de lidar com os generais, mas têm que lidar porque são eles que efetivamente trazem a glória de Roma, não é? Dentro desse cenário onde são eles que trazem a glória de Roma, o resultado, pessoas, é que os generais passam a se tornar políticos. Mas um político não consegue se tornar general, não, porque é muito difícil guiar as tropas romanas. Com todo esse cenário de caos desenhado agora por mim, pessoas, a gente está pronto para ver a crise da República Romana. Nós temos um cenário de crise social, nós temos mesmo Roma sendo muito próspera, uma população que está sendo deixada de lado, você tem uma elite completamente vivendo no luxo, na opulência, na ostentação, mas que não reparte nada com ninguém. E Roma, como diziam as antigas fontes, a essência de Roma é o povo. Se o povo não é cuidado, Roma cai. E, inclusive, é justamente esse descaso social da classe patrícia e especificamente da elite senatorial que leva à chamada crise da República Romana. Sobre a questão da República Romana, pessoas, com relação à expansão e essas coisas, assim, com relação ao desenvolvimento de Roma, era o que a gente tinha para falar sobre hoje. Na próxima aula, a gente vai falar sobre a crise da República Romana. Nós vamos mostrar como os generais chegaram ao poder, nós vamos mostrar como esses generais vão acabar sepultando a República e como o cargo de ditador, que era para salvar a República de uma crise, vai enterrar Roma em uma crise. Sendo assim, espero você no próximo vídeo da nossa historinha aqui sobre Roma. Valeu, pessoas! Lembre-se, quarentena não é férias.